Volte para o seu lugar, se posicione agora. Quero dizer para vocês que nós temos lugares mais aqui à frente. Se você puder ocupar as cadeiras da frente, ou se aí no teu lugar está confortável, fique à vontade, amém? Mas quem quiser sentar mais na frente aqui, nós temos alguns lugares que vai dar para a gente ficar mais próximo da ministração, amém? Esperar todo mundo voltar para o seu lugar aí. Obrigado, diácono. Diga assim: Deus não une pessoas. Diga: Deus une propósito. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Diga para ele: você é um propósito de Deus para a minha vida. Vire para outra pessoa e diga a mesma coisa: você é um propósito de Deus para a minha vida. E mais uma vez, quero dar boa noite a todos e saudar essa amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é um Deus de conexões, amém? Deus, ele nos apresenta pessoas. Costumo dizer que algumas pessoas na vida a gente conhece. Quem conhece alguém, levanta a mão. Mas outras, Deus faz questão de nos apresentar. Assim eu creio. E com certeza esses dias têm sido dias que Deus tem nos apresentado pessoas. Quem está nos visitando aqui pela primeira, segunda vez, levante assim a sua mão, faça um sinal, amém? Temos uma família abençoada que eu já tenho como de casa, amém? Doutor Klaus, sua esposa Josane, está ali também a sua sogra, né? E os seus filhos. Como é que a igreja sauda os nossos visitantes? Sejam bem-vindos à CNV, nós amamos você. Dê uma linda salva de palmas, amém? E é isso, essa família abençoada, vizinha do meu pai, né? Da minha mãe. E aí Deus faz ponte assim para a gente estar junto na presença dele. Eu quero que você abra comigo o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, Ezequiel 1. Ezequiel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Se você puder ficar de pé, só para nós fazermos leitura. Ezequiel, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: no 5º dia do 4º mês do mês 30º ano, eu, o sacerdote de Buzi, Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, às margens do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá, expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram. Repita comigo: e aconteceu que os céus se abriram, e eu tive visões de Deus. Diga assim: eu tive visões de Deus. Agora eu quero que você dê um salto, vá lá para o capítulo 47. Pode folhear bastante a Bíblia. Quem estiver acompanhando pelo celular, pelo aplicativo, você pode dar uma adiantada aí. Capítulo 47 do profeta Ezequiel, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Eterno: então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, talvez na tua linguagem fale limiar, e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia debaixo do lado do sul do templo, ao sul do altar,
Em seguida, ele me levou para fora pelo portão norte e conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado do sul. Versículo 3: o homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas. Repita comigo: e me fez passar pelas águas, que batiam na altura do meu tornozelo. De novo, mediu 500 metros, ou côvados aí na tua linguagem, e conduziu-me pela água que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros, e me levou pela água que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda. Repita comigo: já era tão profunda, ao que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Ele me perguntou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio, e ele me revelou: estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, repita comigo: e ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornam doces e saudáveis. Versículo 9: por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Repita comigo: de modo que por onde o rio passar, tudo ganhará vida. Os pescadores estarão junto dele. Haverá lugar para estenderes as redes desde Egedim até Eglaim. As pescarias serão fartas com peixes de várias espécies, e os pescadores no mar, como os pescadores no mar Mediterrâneo. Todavia, seus charcos e pântanos não representarão água potável e serão deixados para a produção de sal. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá, e produzirão novos frutos todos os meses. Repita comigo: e produzirão novos frutos todos os meses. Porque a água que flui do santuário é purificadora. Repita comigo: porque a água que flui do santuário é purificadora, e ela chega a elas, seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Diga glória a Deus. Você vai curvar sua cabeça, vai fechar os teus olhos por um momento, e nós vamos orar ao Senhor nessa noite, mais uma vez. Pai amado, Pai querido, Deus de poder, Deus de glória, essa é a Tua palavra, traz revelação, que haja um fluir do altar, do trono do Senhor, para a vida de cada um dos Teus filhos que adentraram nessa noite. Que Teu Espírito Santo tome a primazia da minha vida, e que essa noite seja uma noite marcada pelo poder do Espírito Santo. Se você crê, diga amém. Tome o seu assento, glorificando e exaltando o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Quem já tinha lido esse texto alguma vez, faça um sinal com a sua mão. Quem leu pela primeira vez, faça um sinal com a sua mão. Amém, glória a Deus. Nós temos aqui
a metade de pessoas que leram algumas vezes esse texto e outras pela primeira vez leu e ouviu. Mas eu tenho certeza que só em nós fazermos leitura desse texto, algo já começa a sacudir você aí, porque nós não estamos lendo um texto qualquer, nós estamos lendo a palavra de Deus. Deus falara comigo algumas coisas, eu trouxe um sermão para abençoar a minha e a sua vida nessa noite. E antes de estar ministrando sobre o sermão que Deus me compartilhou, eu quero falar um pouquinho sobre a história de Ezequiel. Ezequiel era um homem como nós, mas um homem que foi escolhido por Deus para exercer um lindo chamado na terra. Diga glória a Deus. E a gente leu o capítulo 1 de Ezequiel, a princípio, e no versículo 1, eu vou fazer questão de ler novamente, que vai dizer o seguinte: no quinto dia do quarto mês do meu 30º ano, eu, o sacerdote Buzi, e Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, às margens do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá, expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Diga: quando os céus se abrem, Deus revela o seu propósito. Que nós precisamos entender um pouco sobre a história de Ezequiel. É que Ezequiel, ele vem de uma tribo chamada tribo de Levi. Tribo essa de Israel que foi escolhida por Deus para servir na casa, no templo do Senhor, como uma tribo de sacerdotes, uma linhagem de levitas. Diga glória a Deus. E o texto vai dizer no capítulo 1, do verso 1 que lemos, que Ezequiel, ele era filho de Buzi, e Buzi era sacerdote, ou seja, Ezequiel, ele foi treinado para exercer o ofício sacerdotal. Geralmente, nós que temos filhos, nós orientamos os nossos filhos no caminho melhor que ele deve andar, no caminho melhor que ele deve seguir, sim ou não? Muitos filhos, eles recebem dos seus pais ensinamentos e eles se tornam até mesmo profissionais na mesma área do pai. Mas isso não é uma regra, porque muitos filhos também, eles são guiados e direcionados por seus pais e eles acabam se descobrindo na caminhada e eles acabam muitas das vezes exercendo uma outra função. Mas o que alegra o coração do pai é quando ele vê um filho ou uma filha fluindo em algo que ele se encontrou, que ele se identificou. Isso principalmente quando é algo certo, é algo coerente, é algo que é alinhado com os céus. Quantos compreendem essa mensagem? Diga amém. Mas no tocante à tribo de Levi, era-se questão de honra um filho herdar o ministério do pai, ele ser um sucessor do pai. Então, Ezequiel, ele foi treinado, porque a sua tribo era a tribo de Levi, e dessa tribo surgiam os levitas e os sacerdotes que ministravam. Por que eles ministravam? Porque eles eram ministrados por Deus. Diga amém. Então, um sacerdote, ele é ministrado por Deus e ele ministra Deus no interior das pessoas. Diga glória a Deus. Nós também somos, a palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro que nós somos reis e sacerdotes. Por quê? Porque na época, no Antigo Testamento, os reis governavam e os sacerdotes serviam. Diga glória a Deus.
Isso no antigo pacto, na antiga aliança, mas na nova aliança, que é hoje, o tempo da graça, nós temos algo que Deus nos deu em conjunto. Deus nos deu uma unção de governo, diga glória a Deus. Então você hoje é um ministro competente de uma nova aliança, aonde nessa aliança você é como um rei na terra, que você tem autoridade, porque o Senhor liberou sobre você essa autoridade, diga glória a Deus. Mas você também é sacerdote. Sacerdote real é isso. Real fala de realeza, sacerdote fala desse ofício maravilhoso, onde você recebe de Deus e você ministra no coração das pessoas. Se você crê, diga amém. Amém. Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus. Mas nós precisamos entender que para um sacerdote exercer o seu ofício, ele precisava estar em Jerusalém, ele precisava estar em Israel, ele precisava ter um tabernáculo, como era a época de Siló, a época de Eli e seus filhos. Mas quando veio a construção do templo por Salomão, o lugar de apresentar o sacrifício era o templo de Jerusalém. Quantos lembram? Diga amém. Mas o que acontece aqui, e nós precisamos entender isso, é que o cenário na vida dos contemporâneos de Ezequiel muda. Por quê? Porque eles foram levados cativos para a Babilônia. Então, automaticamente eles perderam o lugar de apresentar o sacrifício. Quantos compreendem isso? Eles não tinham mais o templo, eles não tinham mais um lugar para congregar, eles não tinham mais um local para apresentar o seu culto a Deus, como era de costume. Mas é interessante saber que Deus chega e Ele encontra um homem que, mesmo morando em outra terra, mesmo morando em um lugar como um cativo, como um prisioneiro, esse homem, ele amava buscar a presença de Deus. Diga glória. E ele estava em uma posição em Babilônia, onde ele era um dos construtores daquela cidade como escravo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que no momento onde ele se encontrava ali, diante de um rio chamado Rio Quebar, lá ele começa a meditar e ele começa a buscar a presença de Deus. Isso nos ensina que não existe limite para aqueles que entendem o seu propósito. Diga amém. E quando ele está ali diante do Rio Quebar, ele tem uma visão. Os céus se abrem e ele começa a ter revelações do alto sobre a sua vida e sobre a sua gente. Diga glória a Deus. E sabe o que acontece? Deus pega e cambia o ministério dele, entendendo o momento que ele estava vivendo, mas entendendo a importância que ele tinha. Diga glória a Deus. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite que Deus entende o teu momento. Deus entende a tua luta. Deus entende a tua dificuldade. Tem hora que a gente trava batalhas que ninguém sabe. Talvez você entrou aqui essa noite travando batalhas, guerras que ninguém sabe, mas eu quero dizer algo para você. Deus tem visto as tuas guerras. Deus tem visto as tuas pelejas. Deus tem encontrado em você um homem e uma mulher que ainda tem sede e tem fome da presença dele. Se você crê nessa verdade, diga amém. Então Ezequiel, por ser esse cara, por ser esse homem que a princípio era jovem, ele recebe um chamado para não ser um sacerdote, mas para ser um profeta. Diga glória a Deus. E como profeta de Deus, Deus começa a dar revelações do alto, do futuro de Israel. E Deus começa a levar ele para níveis extraordinários. E ele passa a descrever tudo aquilo que ele estava recebendo de Deus. Diga amém. Então, para que você possa entender, Deus não mede esforços para usar um homem e uma mulher, desde que você esteja disposto a se entregar a Ele.
Amados, eu quero dizer uma coisa para vocês que eu aprendi na minha vida ministerial. Não existe tempo ruim para quem quer prestar. Não existe tempo ruim para quem quer adorar. Não existe tempo ruim para quem entende o Deus que você serve. Aquilo que o irmão Luiz aqui fez na abertura, citando o exemplo de Elias. Elias foi um dos maiores profetas. João Batista é comparado a Elias, que vai dizer dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Por quê? Porque ele carregava a mesma unção de Elias. Diga glória a Deus. E é interessante o irmão Luiz, quando fez a abertura, falar que Elias teve medo. Quem aqui já teve medo? Todo mundo. Em alguma área, em algum momento você sente medo. Mas é interessante saber que aquele cara que teve medo, ele era um homem que já tinha sido muito usado por Deus. E era um homem posicionado, era um homem que não se dobrava, não se curvava diante do sistema, não se curvava diante de Baal. E por ele não se curvar no dia da sua fraqueza, no dia da sua dor, no dia do seu desespero, Deus deu pão e água para ele. Deus reanimou o ânimo dele. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Só em você ter saído da sua casa e ter vindo até aqui, Deus já vai renovar as suas forças. Deus já vai liberar água sobre o sedento. Diga amém. Deus já vai liberar o pão, que é a sua palavra, sobre o faminto. E você sairá daqui fortalecido. O número 40 na Bíblia fala de deserto. É interessante olhar para Elias, que quando ele estava desanimado, cansado, exausto, ele dorme e ele come e ele se alimenta pelo alimento que Deus havia entregado a ele. E a Bíblia vai dizer que ele caminha 40 dias até chegar em Horebe. Ou seja, Deus estava dizendo: ei, eu vou te levantar, eu vou te fortalecer e tu não vai morrer nesse deserto. Ei, Elias não morreu, Elias foi arrebatado. Sabe por quê? Porque o homem e a mulher que depende de Deus é guardado por Deus. Elias fugiu de uma mulher, mas Deus não deixou aquela mulher matar ele. Pelo contrário, Deus blindou a sua vida. Deus levantou um sucessor, que foi Eliseu, e Deus levou ele, e ele nem experimentou a morte, como Enoque também, que viveu 365 anos, e ele andava com Deus, por isso Deus o arrebatou. Se você crê nessa verdade, diga amém. Aplauda Jesus. Mas eu quero chamar a tua atenção da parte que lemos do capítulo 47 de Ezequiel, do verso 1 ao versículo 12. Deus traz um tema para nós que diz o seguinte: repita comigo: o rio flui no templo, mas você decide o nível da sua profundidade. Diga: o rio flui no templo. Diga: mas eu decido o nível da profundidade que eu mergulharei nele. Amém? Então esses versículos que lemos do capítulo 47 fala de, mais uma vez, Deus se revelando para o profeta e mostrando coisas grandiosas para ele. Eu quero ler algumas coisas. Ezequiel vê um rio saindo debaixo do templo. O rio já estava fluindo. Repita comigo: o rio já está fluindo. Mas havia algo que dependia do profeta: a profundidade que ele experimentaria. Diga glória a Deus. Primeiro, existia águas pelos tornozelos. Quem lembra? E o texto vai dizer que o homem ou o anjo que representava o Senhor, na visão que o profeta tivera, o anjo leva ele até o templo e faz ele enxergar surgindo uma fonte e uma água do limiar debaixo do templo. Diga amém. E de repente o homem pega o profeta e leva ele, e ele contempla que aquela fonte, ela liberava um rio. Diga glória. E ali
Deus pega o homem e leva juntamente com ele um cordel de medir e começa a medir. O texto vai dizer que ele mediu 1000 côvados, que significa 500 metros. E ali ele começou a andar, e quando ele chegou na totalidade de 500 metros, a Bíblia vai dizer que a água estava no seu tornozelo. Ou seja, Deus estava se revelando para o profeta. Eu quero mostrar algo para você, profeta. Mesmo você estando aqui em Babilônia, mesmo você estando aqui sem o templo, mesmo você estando aqui como um cativo, eu quero dizer algo para você: eu não deixo de chorar, eu não deixo de me revelar, e eu quero que você passe essa mensagem, porque essa mensagem, ela vai alcançar futuras gerações e vai ser um exemplo e um incentivo para muitos, como nós hoje estamos sendo ministrados. Diga amém. E de repente vai dizer que ele mediu mais 500 metros ou 500 côvados, que chegou um momento que as águas deram no joelho, as águas do rio. Diga glória a Deus. E de repente o homem mediu mais 500 côvados, ou 1000 côvados, 500 metros, e a água deu aqui na cintura. Mas de repente as águas chegaram tão profundas que não se podia mais passar andando, mas somente a nado. Quantos estão compreendendo? Eu quero liberar uma palavra profética para você nessa noite. Não tenha medo de mergulhar nos rios de Deus. Quem não sabe nadar, levanta a mão, seja sincero. A minha esposa não sabe, os meus filhos sabem um pouquinho e eu mais ou menos. Eu até atravesso um rio pequeno, mas eu quero dizer algo para vocês muito forte nessa noite. Você pode entrar nos rios de Deus mesmo sem saber nadar, porque Ele não vai deixar você morrer. Você não se afoga no rio de Deus, porque Deus é contigo o tempo todo. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? E o que nós precisamos entender é que o rio estava disponível. A profundidade dependia da decisão de avançar. Diga amém. Assim como Ezequiel, ele teve aquela visão maravilhosa. Nós aqui precisamos contemplar essa visão. Existe um rio para nós. Esse rio, ele flui do trono de Deus. Quando nós estamos nesse lugar, esse lugar passa a ser um lugar profético. Quem crê? Então aqui, desse altar, começa a surgir o rio de Deus. E esse rio vai indo, ó. Só que esse rio não fica aqui dentro, ele sai para fora. Foi isso que Deus mostrou para Ezequiel. Ezequiel, o rio nasce daqui, do templo. Mas você não está mais no templo de Jerusalém. Quantos estão compreendendo? Mas eu quero dizer algo para você. Você está em outra terra, mas isso não impede de você mergulhar na minha presença. Não importa onde você esteja, no trabalho, na escola, na faculdade, em outra cidade, em outro estado, até mesmo em outra nação, aonde você for, o rio de Deus vai te acompanhar, o rio de Deus vai te conduzir. Se você crê, diga amém. Ponto número 1, o rio flui do templo. Repita comigo: o rio flui do templo. Quem vem na igreja e recebe uma palavra poderosa para a tua vida? Quem já viveu uma confirmação de algo no templo? Amém? Mas eu quero dizer algo para você: não para por aqui. Deus segue levando você para um outro nível. Diga glória. Ezequiel 47:1 diz: Eis que saíam águas debaixo do limiar do templo. O rio, ele não nasceu no homem. O rio, ele não nasceu no esforço humano. O rio, ele veio do templo. Diga glória a Deus. Então o rio, ele surge do templo. Por quê? Porque o rio surge do centro da vontade de Deus. Diga glória. Isso nos revela que a verdadeira vida, ela vem da presença de Deus. O rio, ele simboliza vida. Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite.
esse homem é comparado a uma árvore que é plantada junto ao ribeiro de águas. As suas folhas não murcham, e tudo que ele faz produz, ele dá o fruto na estação própria. Diga amém. Nós muitas das vezes somos comparados com uma árvore, a gente vê isso também, Ezequiel, diga amém. Mas uma árvore, irmão, ela só produz fruto se ela tiver água nas suas raízes. Diga glória a Deus. Então, se você quer produzir frutos, você precisa estar na fonte, você precisa estar no ribeiro, você precisa estar no rio. Se você crê, diga glória. Então, é interessante nós entendermos que no Novo Testamento, Cristo se apresenta como aquele que dá a água viva, ou a água da vida. Isso está em João capítulo 4,14, que vai dizer: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Diga amém. Quando foi que o Senhor Jesus falou sobre essa questão? Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Quando Jesus encontrou uma mulher, que o texto não vai dizer o nome dela, só vai dizer que ela era samaritana. Quem lembra da história? Essa mulher se encontra com Jesus, e quando ela se encontra com Jesus, Jesus era humano, ele era o verbo que se fez carne. Jesus pede água para ela, quem lembra? Porque ele estava com sede, enquanto os seus discípulos foram comprar uma comida. E ela diz: olha, nós não se damos, nós judeus não falamos com samaritano, vocês judeus não falam com samaritano, e nós não falamos com vocês, como você me pede água? Ele disse: mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria, e eu te daria água viva. Diga glória a Deus. E a mulher diz: não, mas tu não tem nem balde, como tu vem dizer que vai me dar água, e essa água viva? E aí Jesus começa a falar com aquela mulher, e Jesus revela toda a vida dela. Ele diz assim: vai chamar o teu marido. Aí ela diz: eu não tenho marido. Aí Jesus vai no profundo da sua vida e diz assim: disseste isso com verdade, porque na verdade tu tiveste 5, e esse que tu tem ainda não é o teu. E aquela mulher fica tão impactada que o Senhor começa a lavar a sua alma. Diga glória a Deus. Então nós também precisamos muitas das vezes dessa lavagem de alma, porque muitas das vezes nós somos feridos nos nossos relacionamentos passados, e o Senhor é o único que pode mudar a nossa história. Diga amém. Então nós precisamos entender que Cristo, ele é a fonte da vida, ele é a fonte que nós precisamos. Irmãos, existem muitas fontes que o mundo pode te oferecer. A Bíblia fala em Provérbios que há caminho que para o homem parece ser bom, mas o final é caminho de morte. João 8,32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é Cristo. Ele é a água que nos sacia, ele é o pão que nos alimenta. Então nós precisamos entender o paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento. Aquele rio que o profeta viu, ele representa o próprio Cristo. Diga glória a Deus. Então, se você tem Cristo, você precisa mergulhar mais nele. Aleluia. Segundo ponto que eu quero ministrar sobre a tua vida: o rio é o mesmo, mas a profundidade muda. Quando a gente vai num banho aqui em Morros, geralmente, a gente foi agora uns dias atrás lá na casa da irmã Maria Alice, num povoado em Morros, e lá no fundo do quintal dela tem um rio. E aquele rio que a água fica escura em algumas partes, em outras ela fica amarela a água. Quem já banhou nesses rios assim da região ali do Munim? E ali, quando você vê aquela água escura, é porque ela é profunda, sim ou não? Quando você vê aquela água mais amarela, porque está dando de ver a areia. Então você já sabe: eu vou pisar aqui, porque aqui eu não vou me afogar. Agora, se eu for para ali, eu tenho que saber nadar. Quantos estão compreendendo? Então nós precisamos entender aqui essa metáfora, que o profeta, ele é conduzido a entender que o rio, ele sempre será o mesmo, mas a profundidade do rio, ela muda. Em alguns lugares são mais rasos, em outros são mais profundos. Diga glória a Deus. Então o profeta, ele não encontrou 4 rios diferentes.
Ele não encontrou 4 fontes, 4 rios diferentes. Ele encontrou 4 medidas aonde Deus queria que ele se encontrasse nele. Diga glória a Deus. Então Deus nessa noite quer nos fazer entender sobre a questão da profundidade que eu e você temos que estar nele. Diga glória a Deus. Era o mesmo rio, mas ele foi entrando cada vez mais fundo. Diga glória a Deus. Tornozelos, repita comigo. Tornozelos significa começo. Diga joelhos significa maior entrega. Diga lombos significa maior envolvimento. Diga águas profundas. Diga significa total dependência. Amém? Sabe o que eu tenho aprendido na minha vida? Que as coisas se tornam sobrenaturais na vida daqueles que são mais profundos em Deus. Eu quero dizer algo para você muito forte aqui nessa noite. O rio já está passando aí, ó. Desde o dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, no dia 15 de junho de 2008, a minha vida foi só de aprofundar. Uma árvore se torna forte quando as águas tocam em suas raízes, e todas as vezes que as águas tocam em suas raízes, as suas raízes se aprofundam. Todas as vezes que as águas tocam em suas raízes, elas se aprofundam. Sabe para quê? Para quando vinham os ventos, a árvore permaneça lá. Existem árvores pequenas, mas que são tão frutíferas. Sabe por quê? Porque o segredo não está na copa. O segredo está na profundidade das suas raízes. Você quer viver algo extraordinário? Se aprofunde. Deus falou comigo, meu filho, ensina a minha igreja a se aprofundar. A minha missão é te ensinar como o homem que representava Cristo. Jesus ensinou os apóstolos a se aprofundarem nele. Sim ou não? Jesus treinava, depois enviava. Jesus enviou os seus discípulos, 70, 72. E eles regressaram felizes. Sabe por quê? Porque eles não só aprenderam, eles botaram em prática. Chegaram dizendo: mestre, em teu nome até os demônios se submetem. A Bíblia vai dizer que eles se alegraram porque eles começaram a ver os enfermos sendo curados. Mas sabe por quê? Porque Jesus treinou os seus discípulos para viverem milagres e para realizarem milagres. Diga amém. Quero dizer algo para você nessa noite. Deus está nos treinando. Deus está nos capacitando. Só que o Senhor Jesus chega e interrompe a fala dos discípulos, dizendo o seguinte para eles, e se atente para isso aqui, ó. Quanto mais você se aprofunda, mais perto do céu você chega. Quanto mais você se aprofunda, mais perto de Deus você chega. Quando eles disseram o relato dos milagres e do que acontecia com as pessoas possessas, Jesus disse: deixa eu dizer algo para vocês. Vocês precisam se alegrar, não somente porque os enfermos são curados, não somente porque os demônios são expelidos, mas vocês precisam se alegrar mais, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida, no livro dos céus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês não podem se perder no meio do milagre. Vocês não podem se perder quando as coisas vierem a acontecer e vocês dizem: nossa, que maravilhoso. Vocês precisam mergulhar mais, porque além dos milagres existe a eternidade. Irmãos, nós estamos aqui de passagem. Teve gente que não veio para o culto hoje porque perdeu alguém. Colocaram mensagem no grupo: não vamos para a igreja hoje porque morreu a prima da mamãe, da irmã Maria Alice. Que o Senhor Jesus conforte a família. Liguei para saber de onde era, se era daqui de São Luís ou se era lá do interior, mas ninguém atendeu a ligação, ninguém respondeu o áudio do WhatsApp. Mas uma coisa que serve para nós entendermos:
uma hora a senha sai. Uma hora, irmão, alguém vai ser chamado. E aí sabe quem que tem que estar preparado? Quem fica e quem vai. Porque quem fica vai experimentar o luto, mas quem vai tem que estar preparado com Cristo. Nós não podemos partir daqui sem Cristo. Uma vez eu ouvi algo: você pode até viver sem Cristo, mas você não pode morrer sem Ele. Porque o ladrão da cruz já estava sentenciado à morte, o da esquerda e o da direita. Um blasfemou, mas um confessou. E quando confessou, reconheceu Jesus. E Jesus disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Diga amém. No último momento, ele escapou fedendo. Diga assim: é melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso. Para quebrar o gelo aí. Amém? Então nós precisamos entender que existe um nível de profundidade. Mas esse nível, irmão, depende de nós. Depende de mim, depende de você. Diga glória a Deus. Então a presença de Deus está disponível, mas a profundidade do nosso relacionamento com Ele exige uma decisão. Deus estava dizendo para o profeta: olha, profeta, eu estou medindo, mas quando eu terminar de medir, é você que tem que vir ao meu encontro. Diga glória a Deus. E quando ele media, ele parava, mas quando ele seguia medindo, o profeta seguia caminhando. Diga glória a Deus. Eu quero dizer algo para você: o rio já está aqui, mas é você que decide aonde você quer mergulhar. Diga glória a Deus. Deixa eu dizer algo para você: quanto mais você mergulha em Deus, mais revelação você tem. Quanto mais você mergulha em Deus, mais oportunidades se abrem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, para os teus negócios. De ontem para hoje, nós tivemos uma vigília maravilhosa aqui. A célula Peregrinos fizeram uma vigília, não é? Nós estamos aí colocando as células à frente das vigílias. E assim foi algo muito bom, a gente vê os jovens ministrando. E eu falei algo para eles ontem, eu quero tornar a falar nessa noite. Mergulhe agora, porque amanhã você vai estar mais forte. Amém? Amanhã você vai estar mais revigorado, como Caleb. Mas eles entregaram a sua vida ao Senhor lá no início. Então, não deixe para fazer amanhã. É um ditado: aquilo que você já pode fazer hoje, fazer agora. Diga glória a Deus. Amém? Terceiro ponto: quem avança começa a ver o que a margem não mostra. Diga glória a Deus. Quando o Senhor chamou Ezequiel para avançar, ele não apenas via o que estava na margem. Sabe quando você olha para o mar, você não tem ideia do que tem lá no alto mar, você não tem ideia do que existe, porque você ainda não chegou lá. Quantos estão compreendendo? Mas quem já foi, quem já navegou, quem já velejou, ele tem experiência que uma pessoa que mora às margens de um rio ou na beira de uma praia nunca viram, nunca presenciaram. Por quê? Porque a experiência dele é uma experiência limitada, mas a experiência de quem já foi, quem já atravessou, é única, é sobrenatural. Se você crê, diga amém. Quando o rio chega ao mar, aquilo que estava morto começa a viver. Diga glória a Deus. Essa palavra profética, Ezequiel 47:9, diz assim: toda criatura vivente que vive em chames viverá, e por onde quer que passe este rio. Tem um versículo que vai dizer que as águas sararão as águas salgadas. Quem já ouviu falar no Mar Morto aí? O Mar Morto, ele existe no Oriente Médio. E o Mar Morto, dizem os estudiosos, que o Mar Morto foi na época da destruição de Sodoma e Gomorra. Quem lembra desse episódio na Bíblia? Sodoma e Gomorra eram duas cidades tão pecaminosas que o pecado daquelas duas cidades chegaram até a narina de Deus. E Deus decidiu destruir aquela cidade, aquela população, porque ele não aguentou o nível de pecado daquele povo. Estava até compartilhando com o David ontem, quando nós chegamos em casa.
que quando Deus visita Abraão falando do nascimento de Isaac, e que depois de um ano o menino nasce, 9 meses, um ano o anjo volta e lá estava o menino, ele diz assim: nós estamos indo ali, 3 anjos, representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 anjos, nós estamos indo ali, porque o clamor de Sodoma chegou aos céus. E quem é que morava lá? O sobrinho de Abraão. E Abraão ficou: meu Deus, o meu sobrinho vai ser morto, a família dele vai ser morta, porque Abraão era um homem que tinha intimidade com Deus, ele já sabia que Deus ia lá para trazer um juízo sobre aquela cidade. E a palavra do Senhor vai dizer que Abraão começa a interceder por aquelas cidades. Ele diz assim: mas se tiver 50 justos lá, o Senhor ainda assim vai destruir aquela cidade? E Deus diz: por amor aos 50, não destruirei a cidade. Sabe, aí vai descendo para 45, vai descendo para 40, vai descendo para 35, até chegar no número 10. E Abraão todo o tempo intercedendo, colocando a mão no peito de Deus. É muito forte as revelações. E ali Deus parando e ouvindo o homem de Deus, o patriarca. E aí Deus chega e diz assim: olha, Abraão, se tiver 10 justos só naquela cidade, ainda assim eu vou poupar aquela gente. Sabe o que eu aprendo aqui? Que muitos de nós não morremos antes porque a nossa mãe orava por nós, porque alguém da nossa família orava por nós, intercedia por nós. Tem muita família que ainda está de pé, porque ainda existe ainda pelo menos 10 crentes orando, intercedendo por ela e por ele, porque Deus é um Deus que Ele recebe a oração do justo, e a Bíblia diz que a oração do justo é poderosa. Diga glória a Deus. Mas nós sabemos que infelizmente não tinha nem 10 justos naquela cidade, e os anjos foram lá e tocaram o terror, tocaram o fogo. E sabe, os estudiosos dizem que dali surge, né, o Mar Morto. É um lugar que eu já fui em Israel 2 vezes, em 2014 e em 2016. Eu banhei no Mar Morto. Lá você entra na água devagar e você se solta e você fica flutuando naquela água. O maior teor de sal da história do mundo é ali. Então, aquela água, dizem os guias que não existe nem bactéria nela, de tão morta que ela é. Ou seja, o juízo de Deus, irmão, é tão severo que Ele destrói. Não se engane você, meu querido, que Deus não destrói, Deus destrói. Deus esmiuça. A Bíblia diz que Ele é um martelo que esmiuça a pedra. Não existe força que suporte o juízo de Deus. E ali existe essa palavra profética, que as águas sararão aquelas águas. Ou seja, por que eu entendo que aquela água é tão morta, é tão sem vida? Porque ela era uma água de um lugar de pecado. E aonde tem pecado tem morte, sim ou não? Mas aonde tem santidade tem vida. E Deus está liberando um rio de santidade nessa noite. Diga glória a Deus. É interessante que diz que aonde esse rio passar haverá vida. Por que as águas desse rio sararão as águas salgadas, as águas do Mar Morto? Porque são as águas do trono de Deus. Querido, quantos de nós estávamos mortos nos nossos delitos de pecado, mas quando nós conhecemos a fonte, Cristo, a água viva, Ele começou a nos ressuscitar, porque Ele é o autor da vida. Se você crê, diga amém, e aprova Jesus Cristo. Ezequiel 47:9, toda criatura vivente que vive em chames vive, e por onde quer que passe este rio. Depois apareceram até mesmo pescadores. Ezequiel 47:10 diz: junto dele estarão os pescadores. Diga amém. E aqui eu libero uma palavra profética sobre a igreja. Levanta a sua mão, você que faz parte da nova vida. Sabe o que vai acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família, no nosso ministério? Você vai começar a pescar muita gente. Você vai começar a pescar muito peixes. As células dessa igreja vai crescer, vai se multiplicar. Por quê? Porque agora você está acompanhando um homem com um cordão de medir na mão. Diga glória a Deus. E todas as vezes que ele medir, você vai se aprofundar nele, você vai se aprofundar nele. E na medida que você for se aprofundando, você vai contemplar coisas que você nunca contemplou. Deus vai te apresentar pessoas que você nunca conheceu.
É interessante essa palavra profética dizer que quando as águas entrarem no mar salgado, aí o profeta tem uma visão, irmão Luiz, quando ele volta da profundidade, ele já vê o cenário diferente, ele não vê mais um mar salgado, um mar morto, ele vê agora um mar cheio de peixes, cheio de vidas. E aí o que chama a atenção dele, que ele vê agora pescadores lançando rede para pegar os peixes que agora surgiram, diga amém. Essa palavra é tão profética, porque nesses dias, Deus vai te fazer se aprofundar nele, e na medida que você mergulhar nele, a tua visão vai mudar, e pessoas que estavam no charco de lodo, como Davi diz, que o Senhor tirou ele do charco de lodo, o lodo, a lama representa o pecado, e colocou ele sobre uma rocha, diga amém. E nos lábios dele colocou um cântico novo. Por quê? Porque Davi, quando se perdeu, Deus o resgatou. Diga glória a Deus. Esse é o tempo que Deus está resgatando os perdidos. Quantos de nós éramos perdidos, mas Deus fez questão de entregar o seu Filho por amor a mim e a você. E agora é o tempo de nós valorizarmos o Filho de Deus, que é a nossa fonte, que é o nosso rio. Nós iremos mergulhar nele, porque quando você mergulha nele, ele te mostra coisas que você ainda não viu. E o profeta, quando mergulhou no rio, quando volta, enxerga a princípio um mar morto, mas quando ele retorna do mergulho, ele enxerga um rio vivo, com muitos peixes e com muitos homens lançando suas redes. Se você crê, diga amém e aplauda Jesus. É muito forte, porque isso nos conecta diretamente com Jesus. Mateus 4,19: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Luiz, Deus estava revelando para o profeta Ezequiel coisas que iam acontecer anos e anos depois, milhares de anos depois. Ele tem uma visão de algo que estava por vir. Jesus surgindo no mar da Galileia, diga glória a Deus, chamando homens frustrados, desacreditados, cobradores de impostos, publicanos, meretrizes, Maria Madalena com 7 demônios. Jesus surge na vida daqueles que estavam mortos, e Jesus faz deles homens e mulheres empoderadas na sua presença, diga glória a Deus. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantos de nós não chegamos assim na presença de Deus, cansadão, sobrecarregado, carregando um fardo que não era nosso? Você está cansado porque você está carregando um fardo que não é seu. É jugo de iniquidade, é fardo de pecado. Mas Jesus disse: ei, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Venham e vocês acharão descanso para vossas almas. Diga glória a Deus. Se tiver alguma alma aflita aqui, Deus vai te trazer descanso essa noite. E é interessante que quando isso acontece na tua vida, não fica só em você. Quando Jesus me resgatou, irmão, já era para me ter morrido um tempão. Daqui meu pai, que bebia junto, mas eu cheguei a um nível que eu desconhecia o meu pai. Meu pai tinha medo de mim quando eu bebia, porque eu ficava muito agressivo, muito violento, e ele me dava conselho só quando eu estava bom, porque não adiantava dar bêbado, porque eu brigava com ele nas palavras. E ali, quando eu estava bom, ele dizia: rapaz, para com isso, não dá mais para ti, tu está te perdendo, tu não está tendo mais controle. E às vezes eu dizia: que nada, senhor, o senhor não é exemplo, que o senhor bebe também. Mas sabe o que aconteceu? Os anos foram se passando, é que eu volto a falar sobre o jovem de ontem. Eu me converti com 22 anos, irmão, mas eu fui muito intenso no pecado. Eu fui muito mergulhado no mar morto. Eu bebi muito, eu usei maconha. Está aqui o meu primo Guilherme, levanta a mão aí, Guilherme. A gente usamos uma maconha lá em Paraupebas, esse cara morreu e ressuscitou. Ele já contou o testemunho dele aqui. Hoje é um grande empresário para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas a gente tem um passado negro, porque a gente escolheu um caminho que não foi ensinado para nós. Mas Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, nos resgatou, amém? Mas com 22 anos, eu voltei para Jesus.
E Deus mudou a minha vida. Porque quando a água dele entrou em mim, ela alcançou logo a minha esposa e o meu filho David, que hoje tem 21 anos. Na época tinha 4. E quando essa água entrou em mim, ela alcançou o meu irmão mais velho, Rafael. Depois ela alcançou o meu irmão mais novo, que hoje é pastor. Depois ela alcançou o meu pai ano passado. Sabe por quê? Porque eu não parei, eu continuei mergulhando nos rios de Deus. Talvez você diga hoje, bispo, mas a minha vida está demais. Lá em casa está uma guerra. Mas se você mergulhar, Deus vai alcançar o perdido da tua casa. Se você crê, diga amém. Aplauda Jesus. Quem mergulha no rio de Deus não recebe apenas vida, torna-se instrumento para levar vida a outros. É tudo que eu já falei. Quando você mergulha no rio de Deus, não é só você que é limpo, não é só você que é purificado, não é só você que é transformado. Deus começa a te encher, como a gente aprendeu ontem aqui na dinâmica que o Lucas fez. Deus começa a te encher ao ponto de você transbordar. E quando você começa a transbordar, outros são alcançados através da fonte que você carrega. Se você entende isso, diga amém. Aplauda Jesus. Quarto e último ponto: não fique na margem. Olhe para a pessoa e diga: não fique na margem. Zaqueu estava na margem do caminho, na beira, ou melhor, Bartimeu, ele estava na beira do caminho, quem lembra? Mas ele só foi curado quando ele entrou no caminho. Estão entendendo a mensagem? Na beira do caminho estava ele, ouviu falar de Jesus, pois era cego, ouviu falar, a multidão vinha andando acompanhando Jesus, eu imagino o barulho, e o cara lá na margem, lá na beira, e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os discípulos diziam: calado, não incomode o mestre. Quanto mais eles diziam isso, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus seguia andando, e ele lá na beira do caminho, e os discípulos diziam: calai-vos, ou melhor, te cala, não incomode o mestre. E Bartimeu gritou mais forte: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E na mesma hora, Jesus parou e mandou chamá-lo. Ele teve que sair da margem, ele teve que sair da beira do caminho, ele teve que entrar no caminho e vir até o encontro de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Diga glória a Deus. Meu amado, minha amada, você está aqui, na beira do caminho, mas você precisa tomar uma decisão, você precisa entrar no caminho, porque quando você entra no caminho, você encontra vida, você encontra descanso para a tua alma. Se você crê, diga amém. Se expresse da maneira que você puder. Repita comigo: o rio continua fluindo. A questão não é se Deus tem mais para nós, a questão é se estamos dispostos a avançar. Eu sempre gosto quando a gente termina o culto, que alguém às vezes me manda uma mensagem, eu fico feliz: bispo, aquela palavra foi muito abençoada, edificou minha vida. Outros me abraçam e dizem assim: eita bispo, estava precisando dessa palavra, ó. Eu nem queria vir para o culto hoje, você sabia? Hoje eu não estava afim de vir para o culto não, mas quando eu cheguei aqui, eu recebi essa palavra falou muito comigo, e eu fico feliz. Agora, sabe quando é que eu fico triste? É quando essa palavra que está sendo ministrada hoje, a pessoa às vezes até fala, mas depois ela já esquece, depois ela já não lembra mais do que foi ministrado. Sabe, o louvor é muito bom, a abertura é maravilhosa, a palavra de oferta, tudo é uma engrenagem para que possa acontecer o movimento das águas, diga amém. Mas a palavra, irmão, a palavra é que muda a nossa história. Por quê? Porque quem está louvando hoje, primeiro aprendeu através da palavra, que é importante, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Amém?
quem ministra uma palavra de oferta é porque primeiro leu na palavra e entendeu que é importante ofertar, que é importante dizimar, que é importante primiciar, sim ou não? Então, tudo que hoje você exerce no ministério, você exerce porque a palavra te ensinou. Então, se você está exercendo algo nesse ministério, é porque a palavra de Deus te deu um destino. Diga glória a Deus. Agora, se tem uma coisa que me deixa triste, é quando eu vejo que a palavra não está aprofundando em você, porque você não deixa ela te aprofundar. Porque Deus está te chamando e o cordel está aqui, Ele quer medir. Mas você está dizendo, não, eu não sei nadar. E Ele está dizendo, não temas, eu te ajudo. Vamos lá? Você não vai se afogar. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego entrou na fornalha de fogo ardente, porque eles eram mergulhados em Deus e não queimou nem um pelo do seu braço. Vocês estão entendendo isso? Porque nós aprendemos ontem que Moisés, quando chega diante do Mar Vermelho, ele não se afoga. Se afoga? E nem o povo se afoga, porque eles eram mergulhados em Deus e Deus é o dono das fontes. Eles passam a pé enxuto no Mar Vermelho, eles passam a pé enxuto no Jordão. Então, quem vive mergulhado na presença de Deus, irmão, vive os milagres extraordinários. Então, talvez você não esteja vivendo, mas eu já vivi muito milagre. E se eu te disser que tu não viveu nem um terço do que Deus tem para tu viver? Tu está muito contente com o que tu já está vivendo, mas Deus tem mais, Ele sempre tem mais. Deus é Deus de batalhas inéditas, sabe por quê? Porque quando você trava uma batalha inédita, é sinal que uma vitória nova está chegando. Tem gente que vive só nas mesmas batalhas, nas mesmas conquistas. Deus tem batalhas inéditas e tem conquistas novas chegando. Se você crê, diga amém. Aplauda Jesus. Talvez Deus esteja chamando você para sair dos tornozelos, para sair de uma fé superficial, para sair de uma vida de pouca entrega, para entrar em águas profundas. O rio flui do tempo, mas você decide o nível da sua profundidade. Amém? Deus quer desatar você para um nível maior de profundidade. O apóstolo Silas, nosso apóstolo, ministrou muito aqui sobre profundidade. Vocês lembram? Ele falou de fundamento, mas ele disse: não tem como falar de fundamento sem antes falar de profundidade. Porque um fundamento, um alicerce, ele só é colocado depois que alguém cava. Diga glória a Deus. Então Deus está à procura dos homens e das mulheres que vão cavar mais para mergulhar nele. Diga glória a Deus. Então o rio já está surgindo, já está fluindo, já está passando aí pela tua vida. Diga glória a Deus. Mas a questão não é o rio, a questão é até onde eu vou. E o medo muitas das vezes nos paralisa. O medo muitas das vezes nos faz ficar intimidados e não nos faz viver na totalmente dependência de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Algo que Deus queria que Ezequiel entendesse era o seguinte: Ezequiel, anda aí 500 metros, ele andou, mas com a água no tornozelo, ele mesmo se sustentava, ele mesmo até pulava, saía da água e voltava de novo. Como estão compreendendo? Ele mesmo se sustentava, ele mesmo se dominava. Deixa eu dizer algo para você: se você é um crente raso, você mesmo se sustenta, você mesmo dá os teus pulos, você mesmo tem as tuas estratégias. Mas deixa eu dizer algo para você: Deus quer te fazer entender o que Ezequiel entendeu. Vem mais, meu filho. Aí ele foi. Quando ele chegou com as águas que davam no joelho, ainda assim, quem anda, quem nada aqui, quem mergulha em rio, em piscina, sabe. Se a piscina é rasa, você fica lá, você mesmo se sustenta, você mesmo se governa, você mesmo se domina. Quantos estão entendendo? E Deus diz: vem cá, Ezequiel, eu quero te ensinar algo. Aí ele chega com a água na cintura, no lombo. Mas ainda assim Deus estava dizendo: tu pode ir para onde tu quiser aqui, porque aqui não tem perigo nenhum, porque tu mesmo te governa, tu mesmo te domina. Agora eu quero te mostrar algo. É o que Deus quer nos mostrar essa noite. Vem mais. E aí Ezequiel começa a ir, o medo começa a entrar. Ele diz assim: quando vi um rio que não se podia passar mais andando, só se podia passar a nado. E eu te pergunto: e quem não sabe nadar, como é que faz? E mesmo que saiba nadar, vai nadar o tempo todo?
Vai mergulhar o tempo todo? Vai? Não vai. Eu passei uma experiência no Rio Tocantins, em Tucuruí, que marcou a minha vida e a dos meus irmãos. Nós pegamos uma chuva de meia-noite às 6 da manhã. A gente foi fazer um acampamento. Do outro lado do rio, a gente esqueceu que estava no inverno. As mulheres ficaram numa barraca só de acampamento. Minha esposa estava gestante, da Esther. E ali, quando a chuva veio, irmãos, a gente, a princípio, pensou que a gente ia se safar da seguinte maneira. Quem já banhou no rio aqui à noite sabe que a água muda, ela fica morna. E lá no Rio Tocantins a água fica bem quentinha à noite. E a gente, não, vamos todo mundo entrar para dentro do rio, que lá nós vamos nos aquecer. E aí, irmão, nos primeiros minutos, beleza, todo mundo aquecido. Mas o toró não parava. E raios e trovões. E aí nós começamos a tremer e bater o queixo. E aí, irmão, nós não conseguimos mais ficar dentro do rio, porque a tempestade fez o rio congelar. E aí a gente saiu, e a gente ficou, eu e um outro irmão meu, dormindo de costela, enrolado num pano, que o pano já tinha se encharcado, até 4 horas da manhã, e nós ia morrer de frio. E o outro irmão nosso estava debaixo de um plástico, sempre foi bem esperto. Aí ele vai, e Deus usa ele para nos levar. Nós estávamos dormindo debaixo de uma árvore, no tronco, numa raiz de uma árvore, aquelas árvores que a raiz fica para fora. Ele ia para fora, para lá, senão vocês vão morrer. Aí a gente ficou os 3 debaixo de uma lona e a gente não morreu. Eu quero dizer algo para vocês: não morremos porque Deus nos sustentou, mas tivemos uma experiência. Então deixa eu dizer algo para você: não tenha medo de avançar, não tenha medo de mergulhar, porque o que Deus quis dizer para Ezequiel foi o seguinte: Ezequiel, a partir daqui quem controla sou eu. A partir daqui quem domina sou eu, meu filho. Então você vai ter que escolher: vai viver na profundidade que você se domina, que você se governa, ou você vai viver na profundidade que eu tenho o controle de tudo, que eu reino, que eu governo e que eu sustento. Se você entendeu a mensagem, diga amém e dê um forte aplauso a Jesus. Deus nos diz nessa noite: não tenha medo de águas profundas, porque chega um momento em que você deixa de controlar o rio e começa a ser controlado por ele, começa a ser conduzido por ele. Ei, servir a Deus, irmãos, é prazeroso, mas não é fácil. Sabe por quê? Porque tem hora que a gente precisa deixar de fazer o que a gente quer, do que a gente acha que é certo, para ficar somente na dependência do papai. Porque um filho, quando começa a crescer, eu tenho essa experiência hoje dentro de casa. Eu tenho o David com 21, eu tenho uma Esther com 16. Os meninos vão crescendo e eles até estudam mais do que a gente, estão tudo ativo aí, com a mente, brilhante. Mas às vezes eles acham que eles sabem mais do que nós, mas não sabem, porque nós temos mais experiência de vida. Quantos estão compreendendo? E às vezes, quando um filho ele não obedece na totalidade aquilo que o pai sabe que é o melhor para ele, ele quebra a cara. Eu não estou dizendo aqui que os meus filhos estão quebrando a cara, até porque, graças a Deus, eles têm ouvido a minha voz, a voz da mãe deles. Mas o que eu quero dizer para vocês: quantos de nós no passado nós já quebramos a nossa cara, porque a gente queria estar como Ezequiel, até na cintura, se governando, mas o Senhor diz: não, vem para cá que eu assumo tudo, deixa que eu te governo, deixa que eu te controlo. Se você crê, diga amém. Se coloque de pé no seu lugar. E eu quero aproveitar e chamar o meu filho e a minha filha, o Luiz também, e nós vamos estar ministrando um louvor que vai abençoar muito a tua vida, amém?